Quem fizer minha filha voltar a andar vai se casar comigo, declarou o milionário diante da multidão, sua voz ecoando como um decreto divino. A plateia ficou muda, sem saber se era uma promessa, um desafio ou pura loucura. Então, no meio do silêncio pesado, apareceu a faxineira. Simples, até então invisível, e sua chegada mudou o destino de todos para sempre. A neve caía suavemente sobre os telhados de Gramado, cobrindo a cidade com um manto branco que fazia tudo parecer mais calmo do que realmente era. Em um luxuoso apartamento no centro de Gramado, Arthur Albuquerque estava junto à janela, observando os pedestres que passavam. Seu reflexo no vidro parecia um espectro, a silhueta esguia de um homem que antes exalava força e autoconfiança, e agora parecia apenas a sombra de si mesmo. 6 meses. Exatamente 6 meses haviam se passado desde o acidente que mudou sua vida para sempre. Isabela, sua esposa, o amor de sua vida, morreu em uma colisão com um caminhão na BR-116. O motorista do caminhão adormeceu ao volante. Uma causa tão simples, banal, para um fim tão trágico. Papai! Uma vozinha fraca saiu de trás dele. Arthur se virou e viu Lara, sua filha de 5 anos, sentada em uma cadeira de rodas. Seus grandes olhos castanhos, tão parecidos com os de Isabela, o observavam com preocupação. Desde o acidente, ela não andava, embora todos os médicos concordassem que fisicamente nada a afligia. Era um choque psicológico, diziam. Trauma. O tempo curaria tudo, acrescentavam com incerteza na voz. O que aconteceu, meu amor? Perguntou, ajoelhando-se ao lado da cadeira. Por que você está chorando? Arthur tocou o rosto e, surpreso, percebeu que, de fato, as bochechas estavam molhadas de lágrimas. Não notou quando começou a chorar. Sinto falta da mamãe, disse baixinho, não querendo mentir para a filha. Lara assentiu com uma compreensão muito além de sua idade. Eu também, papai, mas não consigo mais chorar. As lágrimas acabaram. Essas palavras atravessaram o coração de Arthur como uma faca. Uma criança de 5 anos não deveria dizer tais coisas. Não deveria conhecer tal dor. Na cozinha, o telefone tocou. Arthur relutantemente se levantou para atender. Era o Dr. Souza, um dos inúmeros especialistas que consultou sobre Lara. Senhor Albuquerque, tenho uma proposta para o senhor, começou o médico. Há uma clínica na Suíça. Eles são especializados em terapia para crianças pós-trauma. Muito caro, mas... Dinheiro não importa, interrompeu Arthur. Quanto custa? Cerca de 200 mil euros por um programa de 6 meses. Transferirei o adiantamento amanhã. Após a ligação, Arthur sentou-se à mesa da cozinha e apoiou a cabeça nas mãos. 200 mil euros. Era a 4ª terapia tão cara que lhe propunham para Lara. As anteriores não trouxeram nenhum resultado. Papai, não vá, ouviu atrás de si. Ele se virou. Lara havia se aproximado da mesa com sua cadeira de rodas. Como você sabe que eu iria a algum lugar? Eu ouvi. Aquele homem ao telefone falou da Suíça. Arthur suspirou. Lara era uma menina muito esperta. Esperta demais para a idade dela. Querida, talvez lá eles consigam te ajudar. Ninguém vai me ajudar. Ela o interrompeu em tom firme. As pernas não querem andar porque o coração está partido. O doutor não conserta coração partido. Arthur sentiu as lágrimas voltarem aos olhos. A filha tinha razão. Todos aqueles especialistas, aquelas terapias caras, aquelas viagens, nada disso tocava o cerne do problema. Lara não andava porque não queria viver em um mundo sem a mãe. Naquela noite, quando Lara adormeceu, Arthur sentou-se em seu escritório, revisando documentos da empresa. Sua construtora, antes seu orgulho e alegria, agora parecia apenas um fardo. Desde o acidente, todas as decisões eram tomadas por seu substituto, e Arthur apenas assinava papéis. Sobre a mesa havia uma fotografia do Natal passado. Isabela, radiante em um vestido vermelho, segurava Lara no colo.
A menininha ria para a câmera, mostrando um dente que faltava. Arthur estava atrás delas, abraçando-as. Todos pareciam felizes. Foi a última vez que foram uma família. Arthur pegou o telefone e ligou para seu advogado. Jorge, preciso te perguntar uma coisa. Começou sem rodeios. Há alguma possibilidade legal de que... Ele hesitou. O que estava prestes a fazer soava insano até em sua própria cabeça. É possível organizar legalmente um concurso em que o prêmio seja o casamento? Do outro lado da linha, houve silêncio. Arthur, está tudo bem? Perguntou o advogado finalmente. Não, Jorge, nada está bem, mas preciso tentar algo diferente, algo desesperado. Quando terminou a ligação, Arthur se levantou e foi até a janela. Gramado se estendia diante dele em toda a sua beleza noturna, mas ele via apenas seu próprio reflexo. Um homem quebrado, pronto para tudo para salvar sua filha. No fundo do coração, ele sabia que o que estava planejando mudaria a vida deles para sempre. Só não sabia se para melhor ou para pior. 3 dias depois, em frente à emissora de TV regional, quase 20 jornalistas se reuniram. Arthur Albuquerque, vestindo um terno azul marinho, parecia um homem que tomou uma decisão irreversível. Seu rosto estava pálido, mas determinado. Vocês provavelmente estão se perguntando por que convoquei esta coletiva de imprensa. Começou, postando-se atrás dos microfones. Meu nome é Arthur Albuquerque, sou proprietário da construtora Albuquerque Filho e pai de Lara, de 5 anos. As câmeras piscavam, os gravadores registravam cada palavra. Arthur respirou fundo. 6 meses atrás, perdi minha esposa em um acidente de carro. Desde então, minha filha não anda. Fisicamente ela está saudável, mas psicologicamente, a voz dele falhou. Consultei os melhores especialistas no Brasil e no exterior. Gastei uma fortuna em terapias. Nada ajuda. Um dos jornalistas levantou a mão. Senhor Albuquerque, mas para que esta conferência? Por quê? Porque estou fazendo uma proposta pública, interrompeu Arthur. A qualquer mulher que conseguir fazer minha filha voltar a andar, ofereço meu casamento e metade da minha fortuna. A sala explodiu em burburinho. Os jornalistas começaram a gritar perguntas ao mesmo tempo. É uma piada! O senhor está brincando? Quais são as condições desse concurso? Arthur levantou a mão pedindo silêncio. Não é uma piada. Minha fortuna é estimada em cerca de 80 milhões de reais. Metade disso, junto comigo, lhe ofereço à mulher que devolver a alegria de viver e a vontade de andar à minha filha. Mas isso não é normal, gritou uma das jornalistas. É comprar uma esposa. É o desespero de um pai, corrigiu Arthur calmamente. Um pai que não tem mais ideias de como ajudar sua filha. Na sala, o caos ainda reinava. Mais perguntas caíam como granizo. Quanto tempo dura esse concurso? Quais são os critérios de seleção? O senhor considerou a adoção? O concurso não tem prazo, respondeu Arthur. Dura até que se encontre uma mulher capaz de ajudar Lara. A única condição é a eficácia. Se minha filha voltar a andar graças à ajuda de alguém, essa pessoa se tornará minha esposa e coproprietária de minha fortuna. Isso é imoral, exclamou um dos homens na multidão. O senhor está instrumentalizando sua própria filha. Arthur olhou para ele com dor nos olhos. Instrumentalizando, repetiu baixinho. Senhor, o senhor tem filhos? O homem balançou a cabeça. Então, por favor, não julgue meus métodos. Quando um homem vê seu único filho morrer lentamente de tristeza a cada dia, ele está pronto para tudo, para absolutamente tudo. A coletiva de imprensa durou mais 20 minutos. Arthur respondeu às perguntas com dignidade, mas era evidente que cada palavra lhe custava um enorme esforço. À noite, no Hospital Central de Gramado, Marina Ribeiro limpava o corredor da ala pediátrica. Tinha 32 anos, mas parecia mais velha.
Seus cabelos claros estavam sempre presos em um coque apertado e seus olhos escondidos atrás de óculos de armação de arame. Usava um uniforme cinza de faxineira e sapatos discretos de salto baixo. Antigamente era diferente. Antigamente ela era uma respeitada terapeuta ocupacional, especializada em trabalhar com crianças com deficiência. Tinha seu próprio consultório, pacientes que confiavam nela e uma filha, Melina. A menina mais linda do mundo, com cachos dourados e um riso que soava como sininhos. Melina morreu há 2 anos de uma doença autoimune. Tinha 8 anos. No hospital, na mesma ala onde Marina agora limpava os pisos. Após a morte da filha, Marina não podia mais trabalhar com crianças como terapeuta. A visão de cada criança a lembrava de Melina. Ela deixou a profissão, vendeu o consultório e arranjou um emprego de faxineira. Queria estar perto das crianças, mas a uma distância segura. "Marina, você pode ficar mais tempo?" perguntou sua supervisora, aproximando-se com um pedaço de papel. "Uma colega ficou doente, precisamos de alguém para o turno da noite." "Claro", respondeu Marina. Tinha apenas o vazio e o silêncio em casa. Era melhor ficar ali. Por volta da meia-noite, quando o hospital mergulhou no silêncio noturno, Marina entrou no quarto número 12. Lá estava uma menina, talvez de 5, 6 anos. Estava conectada a um soro, mas respirava calmamente. Na mesa de cabeceira, uma fotografia. Uma criança com os pais, todos sorridentes. Marina parou. Aquela menina a lembrava de Melina. Não fisicamente. Melina tinha cabelos claros e esta era morena, mas por algo intangível. A maneira como dormia, com a mão sob a bochecha. "Desculpe." Ouviu uma voz suave atrás de si. Ela se virou. Na porta estava uma jovem em um jaleco branco. Doutora Isabela Albuquerque, como dizia a plaqueta em seu peito. "A senhora poderia limpar mais silenciosamente?" pediu a médica. "A Sofia acabou de adormecer e ela tem dificuldade para dormir depois da cirurgia." "Claro", sussurrou Marina. "Desculpe." Doutora Isabela sorriu gentilmente. "Obrigada. A senhora é nova?" "Não havia antes. Trabalho aqui há 3 meses, principalmente nos turnos diurnos. Prazer em conhecê-la. Sou Isabela." "Marina", respondeu, apertando levemente a mão estendida. Foi o único encontro delas. 2 semanas depois, a doutora Isabela morreu em um acidente de carro. Marina soube disso por fofocas no hospital. Alguém mencionou que a doutora Isabela estava voltando para casa após o plantão quando um motorista de caminhão, mortalmente cansado, adormeceu ao volante. Deixou um marido e uma filha de 5 anos. Agora, limpando o corredor e pensando naquela curta conversa, Marina sentia uma estranha dor no coração. A doutora Isabela parecia ser uma boa mulher. Calma, gentil. Não merecia aquele fim. No fundo da alma, Marina às vezes se perguntava o que o marido daquela mulher sentia. Sua dor era semelhante à sua dor pela perda de Melina. Ele também às vezes acordava à noite pensando ouvir a voz da esposa falecida, assim como ela às vezes ouvia o riso da filha. Ela ainda não sabia que em poucas horas veria aquele homem na televisão e que sua proposta desesperada mudaria sua vida para sempre. Na manhã seguinte, Gramado fervilhava. Em cada esquina, ouvia-se conversas sobre o milionário louco e sua proposta controversa. Nas bancas, os jornais com sua foto na primeira página vendiam como pão quente. Marina ia para o trabalho pelo caminho de sempre, passando pela farmácia na rua coberta. Na vitrine, uma televisão piscava, mostrando a reprise da coletiva de imprensa de ontem. Ela parou inconscientemente, atraída pelo rosto familiar na tela. Era o marido da doutora Isabela, Arthur Albuquerque. Ele estava atrás dos microfones, parecendo um homem à beira do colapso psicológico. "A qualquer mulher que conseguir fazer minha filha voltar a andar, ofereço meu casamento e metade da minha fortuna."
As palavras fluíam dos alto-falantes e Marina sentiu algo apertar sua garganta. Louco! Murmurou uma senhora ao lado dela. Quem em sã consciência compra uma esposa? Não é comprar, disse outra. É desespero. Marina observava o rosto de Arthur na tela. Via em seus olhos a mesma dor que ela própria carregava há 2 anos. A dor de um pai que perdeu tudo e está pronto para qualquer coisa para salvar o que restou. Na tela, apareceu uma foto de uma menininha em uma cadeira de rodas. Lara Albuquerque. 5 anos, olhos castanhos, cheios de uma tristeza que não deveria habitar olhos infantis. Marina sentiu um aperto familiar no coração. Melina, sussurrou inconscientemente. Não há semelhança física. Melina era uma loira de olhos claros, mas algo na maneira como aquela menina olhava para a câmera. Resignação. Aceitação da dor. Marina seguiu em frente, mas a imagem de Lara não saía de sua mente. No hospital, ela cumpria suas tarefas mecanicamente, pensando na menina que parou de andar porque tinha o coração partido. Marina, você ouviu falar daquele milionário louco? Perguntou uma colega durante o almoço. Ouvi. O que você acha? Minha irmã diz que vai se candidatar. Ela tem 4 filhos, então entende de crianças. Marina ficou em silêncio. Pensava em todas aquelas mulheres que provavelmente já estavam bombardeando Arthur com telefonemas e cartas. Mulheres movidas pela ganância, curiosidade ou talvez realmente pelo desejo de ajudar. Mas alguma delas entendia a verdadeira dor daquela menina? Depois do trabalho, Marina foi ao cemitério. Como todas as noites nos últimos 2 anos, ela parou junto ao túmulo de Melina. Um pequeno túmulo branco com um anjinho rosa e a inscrição: Melina Ribeiro, 2016-2024. Nosso solzinho que partiu cedo demais. Vi uma menina na televisão hoje que me lembra você, meu amor, disse baixinho, arrumando os crisântemos frescos. O nome dela é Lara. Ela também parou de andar depois de perder a mamãe. O vento moveu os galhos das bétulas ao redor do cemitério. Marina sentou-se em um banco em frente ao túmulo. Sabe o que o pai dela fez? Prometeu se casar com a mulher que fizer Lara voltar a andar. As pessoas dizem que é loucura, mas talvez seja amor. O anoitecer chegou. Marina ficaria mais tempo, mas o cemitério estava fechando. No caminho para casa, ela parou em uma pequena loja na esquina de sua rua. No caixa havia jornais com manchetes sobre Arthur Albuquerque. Um deles tinha uma grande foto de Lara. "O senhor vai levar?" perguntou o vendedor. Marina balançou a cabeça e saiu, mas a imagem da menina ficou com ela. Em seu pequeno apartamento, composto por uma cozinha conjugada com a sala e um quarto minúsculo, Marina preparou o jantar. Na prateleira da sala havia fotos de Melina, desde a infância até as últimas fotos do 8º aniversário. Ao lado, seus brinquedos, livros, desenhos. Marina pegou um dos desenhos. Melina havia desenhado a si mesma e a mamãe, de mãos dadas. Acima delas, um sol amarelo brilhava, e ao redor cresciam flores coloridas. "Mamãe e eu no Jardim dos Sonhos", estava escrito com caligrafia infantil na parte inferior da folha. "Será que, onde você está, existe esse Jardim dos Sonhos?" perguntou Marina baixinho, tocando o desenho. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Pensava em Lara, no pai dela, no desespero que o levou a um passo tão radical. Pensava em como é ser uma menina de 5 anos, que carrega um fardo pesado demais para seus pequenos ombros. Às 3 da manhã, Marina se levantou e foi até o computador. Ligou a internet e digitou na busca: Lara Albuquerque. Apareceram vários artigos sobre o acidente, sobre a proposta do pai, sobre as reações de especialistas. Um dos artigos continha uma declaração de um psicólogo infantil. Este é um caso típico de somatização do luto. A criança expressa dor emocional através de sintomas físicos.
A cadeira de rodas se torna um símbolo de seu luto. Ela precisa de tempo, paciência e uma abordagem terapêutica muito delicada. Definitivamente não precisa de espetáculos de circo organizados por um pai desesperado. Marina fechou o computador. O especialista tinha parcialmente razão. Lara realmente precisava de tempo e paciência. Mas ele tinha razão quanto ao espetáculo de circo. Ou talvez Arthur Albuquerque, em seu desespero, sentiu intuitivamente algo que os especialistas não perceberam. Que sua filha precisava não apenas de tempo, mas também de alguém que realmente entendesse sua dor. Alguém que já passou pelo inferno da perda de um filho. Alguém como ela. Essa ideia a assustou. Marina rapidamente se preparou para dormir, mas quando já estava na cama, a imagem de Lara ainda estava diante de seus olhos. A menina na cadeira de rodas, com os olhos cheios do mesmo vazio que Marina via no espelho todas as manhãs. Não, Marina, disse a si mesma com firmeza. Isso não é problema seu. Sua filha está morta. Você não pode substituí-la por outra criança. Mas o coração lhe dizia outra coisa. Sussurrava que talvez, apenas talvez, ajudar outra menina quebrada pudesse trazer consolo a ambas. Uma semana depois, em uma manhã de segunda-feira, Marina estava a caminho do trabalho quando notou um pequeno anúncio colado a um poste perto da parada de ônibus. Procura-se ajuda doméstica, trabalho em Canela, experiência desejável, contato 601 XXX. Na parte inferior da folha havia uma anotação em letra menor. Casa da família Albuquerque, Rua da Serra, 15. O coração de Marina acelerou. Não podia ser uma coincidência. Arthur Albuquerque procurava ajuda doméstica. Ou seja, alguém que estivesse perto de sua filha. Marina parou, olhando fixamente para o anúncio. As pessoas passavam por ela, apressando-se para o trabalho, mas ela permanecia imóvel. Em sua cabeça, uma batalha acontecia entre a razão e o impulso. É loucura, dizia sua parte racional. Você não pode substituir Melina por outra criança. Isso só vai doer. Mas havia também outra parte, aquela que por toda a vida a fez querer ajudar crianças que sofriam. Aquela que a lembrava dos anos passados como terapeuta, de todos os pequenos pacientes que conseguiu trazer de volta à vida. E talvez seja exatamente porque você perdeu Melina que você entende a dor dessa menina melhor do que qualquer outra pessoa. Sussurrava sua intuição. Marina arrancou o anúncio do poste e o guardou na bolsa. No hospital, naquele dia, ela não conseguia se concentrar em nada. Durante o almoço, ligou de um telefone público. Alô? Atendeu uma voz masculina. Estou ligando sobre o anúncio de emprego. Ajuda doméstica em Canela. Sim, claro. A senhora tem experiência em trabalhar com crianças? Marina hesitou. Como poderia explicar sua experiência sem revelar quem realmente era? Sim, tenho experiência em cuidar de crianças. Isso é excelente. A senhora poderia vir amanhã para uma entrevista? A casa fica na Rua da Serra, 15, a cerca de 20 quilômetros do centro de Canela. Sim, posso. Ótimo. Que hora seria bom para a senhora? 14h será bom. Excelente. Seu nome? Marina. Marina Silva. Após a ligação, Marina permaneceu em silêncio por um longo tempo. Ela usou um nome falso. Isso significava que havia tomado uma decisão, mesmo que ainda não estivesse totalmente consciente dela. No dia seguinte, ela saiu cedo de Gramado. O ônibus para Canela passava pelas pitorescas paisagens da Serra Gaúcha, mas Marina não prestava atenção às vistas pela janela. Nervosamente, ela alisava a bolsa na qual tinha referências preparadas, verdadeiras, mas sob um nome modificado. A casa de Arthur Albuquerque ficava em uma colina, cercada por altos pinheiros. Era uma linda vila de madeira em estilo serrano, com grandes janelas e uma varanda espaçosa. Mas apesar de sua beleza, a casa exalava tristeza, como se o luto tivesse se instalado em suas paredes como geada.
A porta foi recebida por uma mulher de cerca de 60 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque apertado e um rosto austero. Dona Marina, sou Dona Lúcia Medeiros, a governanta. Por favor, siga-me. O interior era imponente, mas frio. Madeira escura, tetos altos, e em toda parte reinava um silêncio antinatural. Nas paredes penduravam-se fotografias de família, mas todas dos tempos em que Isabela ainda vivia. O senhor Albuquerque já desce, disse Dona Lúcia, conduzindo Marina à sala de estar. Enquanto isso, explicarei à senhora do que se trata. Marina sentou-se no sofá de couro, sentindo-se desconfortável. O senhor precisa de ajuda para manter a casa. Limpeza, passar roupas, às vezes cozinhar, mas o mais importante... Dona Lúcia baixou a voz. O mais importante. Ele precisa de ajuda com a pequena Lara. Com a filha do senhor Albuquerque? Sim, a menina é... difícil. Após a morte da mãe, ela se fechou completamente. Não anda, quase não fala. Há também uma nova cuidadora, Eliane, mas Lara não quer se relacionar com ela. Nesse momento, Arthur Albuquerque desceu as escadas. De perto, ele parecia ainda mais cansado do que na televisão. Seu terno estava amarrotado, o cabelo despenteado, e ele tinha olheiras escuras sob os olhos. Dona Marina? Perguntou, estendendo a mão. Obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite, respondeu Marina, sentindo uma estranha impressão ao apertar a mão dele. Era a mão de um homem que carregava um fardo pesado demais. Por favor, sentemos, disse ele, indicando as poltronas junto à lareira. Dona Lúcia já explicou à senhora do que se trata? Sim, ela mencionou a ajuda doméstica e... sua filha. Arthur a olhou atentamente. Dona Marina, preciso ser sincero com a senhora. O que procuro não é apenas ajuda doméstica. Preciso de alguém que talvez consiga alcançar minha filha. Entendo. A senhora tem experiência com crianças que passaram por traumas? Marina sentiu o coração bater mais rápido. Sim, lidei com crianças que passaram por muita coisa. Lara não anda há 6 meses. Os médicos dizem que é psicológico. Não aguento mais ver minha filha definhar lentamente. Em sua voz, ouvia-se um desespero com o qual Marina estava mais do que familiarizada. Eu poderia conhecê-la? Arthur assentiu. Claro, mas preciso avisar. Lara não gosta de estranhos. Ela pode ser muito fechada. Eles subiram a ampla escadaria de madeira para o primeiro andar. A casa era enorme, mas vazia como um museu. No fim do corredor, Arthur bateu suavemente na porta. Lara, meu amor, gostaria de te apresentar alguém. Uma vozinha suave respondeu do outro lado. Não quero conhecer ninguém. O nome dela é Marina. Ela é muito gentil. Vá embora, papai. Arthur olhou para Marina com um pedido de desculpas. Talvez tentemos mais tarde, mas Marina se aproximou da porta e disse baixinho. Lara, meu nome é Marina. Eu também tive uma filha. O nome dela era Melina. Ela também não vive mais. Do outro lado, houve silêncio. Depois de um momento, eles ouviram um farfalhar. A porta se abriu ligeiramente e uma olho castanho apareceu na fresta. É verdade? Perguntou Lara baixinho. É verdade, respondeu Marina, ajoelhando-se junto à porta. E eu também às vezes penso que não quero andar. A porta se abriu mais. Lara estava sentada na cadeira de rodas, vestindo um vestido rosa. Era uma menina bonita, mas seus olhos tinham a mesma expressão de vazio que Marina conhecia muito bem. Por que ela morreu? Perguntou Lara. Ela estava doente. E sua mamãe? Acidente, caminhão. Arthur estava atrás de Marina, observando essa troca com incredulidade. Pela primeira vez em meses, sua filha falava com uma estranha. Você gosta de contos de fadas? Perguntou Marina. Lara assentiu. Eu também. Talvez um dia eu te conte um? Talvez, respondeu a menina, mas em sua voz havia um traço de interesse.
Quando desciam, Arthur estava visivelmente emocionado. Como a senhora fez isso? Lara não falava com ninguém estranho há meses. Marina pensou na resposta. Crianças percebem quem realmente as entende. Lara reconheceu que eu conheço a mesma dor. Arthur parou na metade da escada e olhou para ela. A senhora realmente perdeu uma filha? Sim, há 2 anos. Ela tinha 8 anos. Sinto muito, eu não sabia. Está tudo bem, mas é por isso que entendo o que sua filha sente. E talvez eu pudesse ajudá-la. Arthur a olhou longamente em silêncio. Quando a senhora pode começar? Amanhã. Nesse caso, bem-vinda à nossa família, Dona Marina. Marina se mudou para a casa dos Albuquerque no dia seguinte. Recebeu um pequeno quarto no térreo, com vista para o jardim. Era modesto, mas aconchegante. Paredes brancas, móveis de madeira simples e uma janela que dava para os pinheiros que cercavam a propriedade. No primeiro dia, Dona Lúcia estabeleceu as regras claramente. As suas tarefas incluem limpar as áreas principais, passar roupa e preparar refeições simples, disse ela, guiando Marina pela casa. Mas o mais importante, a senhora não deve interagir com a pequena Lara sem a permissão do Sr. Albuquerque ou da Eliane. Da Eliane? Ela é a cuidadora da Lara, uma babá profissional com muitos anos de experiência. Ela sabe o que faz. Marina assentiu, embora no fundo do coração não concordasse com aquela abordagem, mas sabia que precisava ganhar a confiança dos moradores da casa gradualmente. Eliane Costa mostrou-se uma mulher de meia idade, com uma aparência austera e um caráter firme. Ela sempre usava uniformes brancos e tratava o cuidado de Lara como uma operação militar. Uma rotina estabelecida, horários de refeição rigorosamente cumpridos, contatos controlados com o ambiente. A criança precisa de rotina e disciplina, explicou a Marina durante o primeiro encontro. Não de condescendência e conversas sentimentais sobre os mortos. Marina silenciou a observação, mas algo dentro dela se rebelou. Lara não precisava de disciplina. Precisava de compreensão. Nos primeiros dias, Marina cumpria suas tarefas, observando ao mesmo tempo o ritmo da casa. Arthur saía cedo para a empresa e voltava tarde da noite, claramente evitando contatos prolongados com a filha, como se a visão dela o lembrasse da dor que não conseguia suportar. Lara passava a maior parte do dia em seu quarto ou na sala principal, movendo-se na cadeira de rodas. Comia em silêncio, raramente respondia às perguntas de Eliane, e à noite sentava-se à janela, olhando para a floresta atrás da casa. No terceiro dia, Marina limpava a sala quando Lara se aproximou em sua cadeira de rodas. A menina sentou-se em silêncio, observando seu trabalho. Melina também gostava de flores? Perguntou de repente. Marina largou o pano e olhou para ela. Muito. Principalmente girassóis. Ela dizia que eram como pequenos sóis. Minha mamãe também gostava de girassóis, sussurrou Lara. Plantávamos juntos no jardim. Talvez você me mostre o lugar? Lara balançou a cabeça. Não pode. Eliane diz que o jardim está frio e eu posso pegar um resfriado. Nesse momento, Eliane entrou na sala. Lara, o que estamos fazendo? Você não deveria estar conversando com Dona Marina. É hora da aula de leitura. Não quero ler, respondeu Lara. Claro que quer. Este é um bom plano terapêutico que o Dr. Almeida elaborou. Marina observava a cena com crescente preocupação. Eliane tratava a menina como uma pequena máquina que podia ser programada para atividades específicas. Desculpe, disse Marina baixinho, mas talvez Lara pudesse escolher o que quer aprender agora. Eliane a olhou com clara irritação. Dona Marina, com todo o respeito, mas a senhora não é qualificada para cuidar de crianças com trauma. Eu trabalho de acordo com métodos comprovados. Não é terapia, é apenas uma brincadeira. Para a senhora pode ser uma brincadeira, mas uma criança traumatizada pode interpretar mal cada gesto. Por favor, pare. Marina teve que ceder.
mas viu a decepção nos olhos de Lara. A menina se fechou novamente, como se alguém tivesse apagado a luz dentro dela. Naquela noite, quando a casa mergulhou no silêncio, Marina ouviu um choro baixo vindo de cima. Saiu do quarto e subiu silenciosamente as escadas. A porta do quarto de Lara estava entreaberta. A menina estava deitada na cama, soluçando baixinho. "Lara", sussurrou Marina. "Tudo bem?" "Sonhei com a mamãe", respondeu a menina em meio às lágrimas. "E com a Melina. Elas estavam juntas no jardim de girassóis." Marina entrou no quarto e sentou-se na beirada da cama. "Foi um sonho lindo, mas depois acordei e elas não estão." Marina acariciou suavemente o cabelo da menina. "Sabe de uma coisa, Lara? Eu acho que elas não desapareceram. Apenas estão em um lugar que não vemos." "Lady, onde?" "Em nossos corações, e nos sonhos, e em cada girassol que você vir." Lara parou de chorar e olhou para Marina. "Melina sonha com você com frequência?" "Às vezes, e cada vez ela me diz a mesma coisa, que me ama e que devo ser feliz." "E o que você responde a ela?" Marina pensou. "Que estou tentando, que todos os dias tento ser um pouco menos triste." "Eu não consigo ser menos triste", sussurrou Lara. "A tristeza é grande demais." "É normal, meu amor. A tristeza pela mamãe sempre estará lá, mas com o tempo ela se tornará diferente. Não deixará de doer, mas não será mais tão avassaladora." Após essa conversa, Lara adormeceu calmamente. Marina permaneceu um pouco mais com ela, velando seu sono. No dia seguinte, a menina estava visivelmente mais animada. Pela primeira vez em muito tempo, comeu todo o café da manhã e depois perguntou a Eliane se podia ir para a varanda. "Está muito frio", respondeu a babá automaticamente. Mas o sol está brilhando", insistiu Lara. "O sol pode ser enganoso nesta época do ano." Marina, que por acaso estava limpando as janelas próximas, não aguentou. "Desculpe, mas talvez se Lara colocar um agasalho quente, pudéssemos levá-la à varanda?" "O ar fresco faz bem às crianças." Eliane a olhou friamente. "Dona Marina, com todo o respeito, mas já ontem eu pedi para não interferir nos cuidados com Lara. Eu apenas sugeri, e eu sugiro que se ocupe da limpeza." Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Sabia que sua presença na casa causava tensões, mas não conseguia se impedir de ajudar Lara. A menina florescia quando alguém a tratava como uma menina normal e triste, e não como uma paciente. Por volta da meia-noite, ela ouviu passos no corredor. Espiou pela porta entreaberta e viu Arthur, indo em direção ao quarto da filha. Ele estava de pijama e parecia que também não conseguia dormir. Parou em frente à porta de Lara, mas não entrou. Ficou ali por longos minutos, ouvindo a respiração calma dela. "Difícil dormir, não é?" sussurrou Marina, saindo de seu quarto. Arthur se virou surpreso. "Dona Marina, desculpe, eu a acordei?" "Não. Eu mesma não conseguia dormir." Desceram para a cozinha. Arthur serviu-se de água e sentou-se à mesa. A senhora notou alguma diferença em Lara?" perguntou baixinho. "Sim. Ontem à noite, pela primeira vez em muito tempo, ela comeu todo o café da manhã e quis ir para a varanda. Eliane mencionou alguns desentendimentos." Marina sentiu uma tensão no estômago. "Tenho uma opinião diferente sobre alguns métodos de cuidado com Lara." "Que opinião?" Marina pensou se deveria ser sincera. Sua filha não precisa de disciplina. Ela precisa de compreensão, permissão para vivenciar o luto à sua própria maneira. Arthur permaneceu em silêncio por um longo tempo. Todos os especialistas dizem o mesmo que Eliane. Rotina, estrutura, cuidado profissional. "E o que seu coração diz?" "Meu coração..." Ele hesitou. "Meu coração está quebrado demais para me dar qualquer conselho." Marina olhou para ele com compaixão. "Talvez seja por isso que o senhor precise da ajuda de alguém que tenha um coração igualmente partido, mas que aprendeu a viver com ele." Nos dias seguintes,
Marina começou a introduzir discretamente pequenas mudanças na rotina diária de Lara. Quando Eliane estava ocupada, preparando as refeições, Marina encontrava pretextos para passar um tempo com a menina. Mostrava-lhe como fazer origamis de guindastes de papel, cantava canções suaves e, às vezes, apenas sentava-se ao lado dela, em silêncio. Lara reagia a esses momentos como uma flor ao sol. Seus olhos ficavam mais brilhantes, às vezes ela até sorria. Na primeira vez em que riu, ouvindo a história de Marina sobre como Melina tentou ensinar o gato a dançar, Marina sentiu seu coração se encher de emoção. Melina era engraçada, disse Lara, enxugando as lágrimas de riso. Muito engraçada. Como você. Eu não sou engraçada. Sou triste. Pode-se ser triste e engraçada ao mesmo tempo. Uma coisa não impede a outra. Eliane, no entanto, começou a ficar cada vez mais desconfiada. Certa tarde, ela pegou Marina ensinando a Lara exercícios simples com os dedos. Terapia que Marina usava quando era terapeuta ocupacional. "O que a senhora está fazendo?" perguntou Eliane bruscamente. "É só uma brincadeira", respondeu Marina. "Lara gosta quando os dedinhos dela dançam. A senhora não tem permissão para usar nenhuma terapia sem consultar o Dr. Almeida. Isso pode ser prejudicial. Não é terapia, é uma brincadeira comum. Para a senhora pode ser comum, mas uma criança traumatizada pode interpretar mal cada gesto. Por favor, pare." Marina teve que ceder, mas viu a decepção nos olhos de Lara. A menina se fechou novamente, como se alguém tivesse apagado a luz dentro dela. Naquela noite, Marina decidiu conversar com Arthur. Ela o encontrou no escritório, debruçado sobre documentos da empresa. "Senhor Arthur, posso pedir um minuto de sua atenção?" "Claro", ele respondeu, colocando os papéis de lado. "Como a senhora está se sentindo em nossa casa?" "Bem, mas estou preocupada com a Lara. Eliane mencionou alguns experimentos." Marina sentou-se à frente dele. "Não foram experimentos. Foram exercícios simples que podem ajudar Lara a recuperar a confiança em si mesma. A senhora não é uma terapeuta qualificada." Essas palavras atingiram Marina como um tapa. Se ele soubesse quem ela realmente era... "Não sou", ela concordou baixinho, "mas sou uma mãe que perdeu um filho. E vejo que sua filha tem uma chama dentro de si que pode ser acesa. Especialistas dizem... Especialistas não moram com Lara." Ela o interrompeu. "Não veem como os olhos dela se iluminam quando alguém a trata como uma menina normal e não como uma paciente." Arthur suspirou e massageou as têmporas. "Não sei mais o que é bom para minha filha. Gastei uma fortuna em terapias e ela se retrai cada vez mais. E se o senhor me permitisse tentar? Por uma semana como teste?" Eliane não vai concordar. "Ela não precisa saber. Posso passar um tempo com Lara à noite, quando Eliane termina o trabalho." Arthur olhou para Marina por um longo tempo. "Por que a senhora se importa tanto?" Marina pensou na resposta. Poderia ser sincera, mas não totalmente. "Porque vejo em Lara a mim mesma há 2 anos. E sei que às vezes a ajuda precisa vir não de um especialista, mas de alguém que percorreu o mesmo caminho." "Certo", disse Arthur finalmente. "Uma semana de teste." Mas, discretamente, a partir do dia seguinte, Marina começou a se esgueirar para o quarto de Lara depois que Eliane terminava o trabalho. Ela trazia consigo papéis coloridos, lápis de cor e, às vezes, pequenos brinquedos de madeira que ela mesma fazia com pedaços de madeira encontrados no jardim. Na primeira noite, ela ensinou Lara a fazer flores de papel. "Veja, Lara, dobramos assim e temos uma tulipa." "É difícil", reclamou a menina. "No começo tudo é difícil, mas quanto mais você tentar, mais fácil será." "Como andar?" Marina parou no meio do movimento. "Sim, meu amor, como andar? Mas eu não me lembro mais como se anda.
Suas pernas se lembram. É só o coração que esqueceu que quer andar. E como o coração pode se lembrar? Devagar, através de pequenas coisas que dão alegria. Na segunda noite, Marina trouxe um pequeno espelho e mostrou a Lara como brincar com reflexos de luz nas paredes. Veja, essas são borboletas dançantes, ela disse, direcionando o feixe de luz. Lara, pela primeira vez em meses, riu alto. E então, completamente espontaneamente, tentou mover o pé, como se quisesse tocar a borboleta luminosa. Você viu? Sussurrou Marina com emoção. Sua perninha quis dançar. Na terceira noite, Lara perguntou: Marina, você pode me contar como Melina brincava? Marina contou longamente sobre como Melina construía castelos de areia, pintava arco-íris nos caminhos durante a chuva, cantava para animais de pelúcia. E Lara ouvia com encanto, às vezes fazendo perguntas e às vezes apenas sorrindo. Eu queria conhecer a Melina, disse ela finalmente. Ela também gostaria de te conhecer, respondeu Marina. Acho que vocês seriam as melhores amigas. Na quarta noite, Marina trouxe seu velho violãozinho, uma das poucas coisas que guardou de Melina. Você sabe tocar? Perguntou Lara. Um pouco. Melina também estava aprendendo. Marina tocou uma melodia simples, uma canção de ninar que ela costumava cantar para a filha. Lara ouviu atentamente e então, inesperadamente, começou a cantarolar junto com ela. Como você conhece essa música? Marina se espantou. A mamãe cantava para mim, sussurrou Lara. Era a nossa canção de ninar favorita. Marina sentiu um arrepio. Isso significava que Isabela conhecia a mesma música que ela, como se seus destinos estivessem conectados antes mesmo de se encontrarem. Na quinta noite, Lara disse algo que surpreendeu Marina. Eu acho que a mamãe ia gostar de você. Por que você acha isso? Porque você é como ela, gentil e triste ao mesmo tempo. Triste? Sim. A mamãe estava triste nos últimos meses antes do acidente. Ela achava que eu não via, mas eu via. Marina sentiu uma pontada no coração. Talvez Isabela estivesse passando por alguma crise antes de morrer. Na sexta noite, durante a brincadeira com papéis coloridos, Lara de repente perguntou: Marina, se eu voltasse a andar, isso significaria que estou esquecendo a mamãe? Por que você pensa isso? Porque eu parei de andar quando a mamãe morreu, como se estivesse dizendo ao mundo que estou triste demais para viver normalmente. Marina se ajoelhou ao lado da cadeira da menina. Lara, ouça-me com atenção. Andar não significa que você está esquecendo a mamãe. Significa que a mamãe gostaria que você fosse feliz. Como você sabe, porque toda mãe quer que seu filho seja feliz, mesmo quando ela não está mais aqui. Naquela noite, depois que Lara adormeceu, Marina sentou-se na cama de seu quarto e, pela primeira vez em meses, sentiu algo que podia chamar de esperança. Lara estava lentamente voltando à vida. Seus olhos estavam mais brilhantes, ela ria mais e às vezes até tentava mover as pernas. Mas Marina também sabia que era apenas o começo. E que Eliane não permaneceria cega a essas mudanças por muito mais tempo. No sétimo dia do experimento de Marina, algo inesperado aconteceu. Quando ela descia para a cozinha à noite para pegar um copo de água para Lara, encontrou Arthur sentado à mesa com o telefone na mão. É tarde, ela disse baixinho. Está tudo bem? Arthur levantou a cabeça. Ele parecia ainda mais exausto que o normal. A empresa está com problemas, respondeu. Um grande contrato acabou de escapar. Os concorrentes espalharam que estou emocionalmente instável depois da história do concurso de esposa. Marina sentou-se à frente dele. O senhor se arrepende dessa decisão? Não sei. Talvez sim. A mídia me apresenta como um louco que vende o próprio filho. E na empresa, ele hesitou. Na empresa, alguns sócios querem me destituir do cargo de presidente. E Lara, o senhor notou mudanças no comportamento dela?
Arthur a olhou mais atentamente. Ontem à noite, ouvi-a rir em seu quarto, pela primeira vez em um mês. E o que o senhor pensa sobre isso? Acho que a senhora tem um toque mágico, mas também acho que tenho medo de contar muito com isso. Nesse momento, Lara apareceu na escada, movendo-se lentamente em sua cadeira de rodas. Papai, não consigo dormir, disse baixinho. Arthur imediatamente ficou tenso. Marina via como seu rosto se enrijecia toda vez que a filha se aproximava dele. Meu amor, já é tarde. Você deveria voltar para a cama. Mas eu não estou com sono, insistiu Lara. Podemos conversar? Amanhã, Lara. O papai tem muito trabalho. Marina viu a decepção nos olhos da menina. Era a mesma barreira que ela observava desde o primeiro dia. Arthur amava a filha, mas não conseguia estar com ela. A presença dela o lembrava da perda de Isabela. E se eu ficar com a Lara? Propôs Marina. Podemos sentar aqui um pouco. Sim. Lara se alegrou. Por favor, papai. Arthur hesitou, mas finalmente assentiu. Tudo bem, mas não por muito tempo. Quando ele saiu, Marina se aproximou de Lara. Sobre o que você queria conversar? Sobre o papai, respondeu a menina. Por que ele me evita? Marina sentiu um aperto no estômago. Como explicar a uma criança de 5 anos que o pai estava sofrendo? O papai não está te evitando, meu amor. O papai está muito triste e não sabe como te mostrar seu amor. Mas eu também estou triste e não o evito. É verdade. Mas as pessoas lidam com a tristeza de maneiras diferentes. Você parou de andar, o papai parou de conversar. Lara pensou sobre essas palavras. Se eu começasse a andar, o papai começaria a conversar comigo? Talvez. Mas esse não deveria ser o único motivo pelo qual você gostaria de andar. Qual outro? Porque você tem pernas lindas que querem dançar. Porque o mundo está cheio de lugares que vale a pena ver com seus próprios pés. Porque a mamãe gostaria que eu fosse feliz, completou Lara. Exatamente. Naquela noite, depois que Lara finalmente adormeceu, Marina não conseguiu dormir por muito tempo. Pensava em Arthur, em seu medo da própria filha, em como o trauma dos pais muitas vezes fere os filhos mais do que a própria tragédia. Pela manhã, foi acordada por uma agitação lá em cima. Eliane gritava e Lara chorava. Marina subiu as escadas rapidamente. O que aconteceu? É culpa sua, e acusou Eliane, apontando para o chão do quarto de Lara. No tapete estavam espalhados papéis coloridos, lápis de cor e flores de papel, todas as coisas que Marina trazia durante as visitas noturnas. Lara tentou esconder seus presentes de mim, mas espalhou tudo pelo quarto, explicou Eliane. E quando perguntei de onde tinha, ela mentiu. Marina olhou para Lara, que estava sentada na cadeira de rodas com os olhos cheios de lágrimas. Não queria mentir, sussurrou a menina. Mas tive medo que a Eliane levasse nossas coisas. Que nossas coisas? Perguntou Eliane, desconfiada. Dona Marina, a senhora se encontrava com Lara sem a minha permissão? Marina sabia que não havia mais volta. Sim, nos encontrávamos à noite, brincávamos juntas. Isso é inaceitável, explodiu Eliane. O senhor Albuquerque proibiu expressamente a senhora de qualquer interação terapêutica com a criança. Não era terapia. Era simplesmente... era manipulação. A senhora está usando o trauma desta criança para seus próprios fins. Que fins? Perguntou Marina, sentindo a raiva crescer dentro dela. A senhora está interessada no prêmio, no casamento com o senhor Albuquerque e seu dinheiro. O silêncio que se seguiu a essas palavras era tão denso que podia ser cortado com uma faca. Lara olhava para Marina com os olhos arregalados de terror. É verdade? Perguntou baixinho. Você fez amizade comigo por causa do prêmio? Marina sentiu seu mundo desabar. Nos olhos da menina, ela viu a mesma dor que estava lá no dia em que se conheceram. Semanas inteiras de reconstrução lenta foram destruídas por uma única frase. Lara,
Não é assim. Não! Gritou a menina. Você é igual a todos. Veio aqui por dinheiro. Lara, por favor, me escute. Mas a menina já estava se afastando em sua cadeira de rodas, chorando histericamente. A senhora, por favor, saia deste quarto imediatamente, disse Eliane friamente. E não se aproxime mais da criança. Marina desceu, sentindo-se como alguém que acabara de perder tudo pela segunda vez. Na cozinha, Arthur já a esperava, claramente informado do ocorrido por Eliane. Dona Marina, ele começou em tom oficial, precisamos conversar. Senhor Arthur, eu posso explicar tudo. Eliane me contou sobre seus encontros secretos com Lara. Sim, mas eu disse claramente para não usar nenhuma terapia sem consultar especialistas. Não eram terapias, explodiu Marina. Era simples bondade humana, o que sua filha mais precisa. A senhora não é qualificada para julgar o que minha filha precisa. E o senhor é? Perguntou com amargura. O senhor que evita a própria filha porque ela o lembra da esposa falecida? Arthur empalideceu. Como a senhora ousa? Sua filha pensa que o senhor não a ama, que por isso tenta evitar contato com ela. Ela sofre não só pela morte da mãe, mas também pela rejeição do pai. Chega, disse Arthur friamente. Eu a aviso que a senhora deve deixar nossa casa hoje. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Mas Lara, ela estava começando a voltar à vida. Lara acaba de ser manipulada por uma pessoa que usou sua confiança para seus próprios interesses. Não é verdade, eu realmente a amo. E esse é o maior problema, respondeu Arthur. A senhora está tentando substituir sua filha falecida pela minha viva. Essas palavras atingiram Marina como um raio. Talvez ele tivesse razão. Talvez ela realmente estivesse tentando substituir Melina por Lara. A senhora tem 1 hora para fazer as malas, acrescentou Arthur. Um carro a levará à rodoviária. Quando ele saiu da cozinha, Marina ouviu o choro de Lara vindo de cima. A menina chamava seu nome entre os soluços, mas Marina sabia que nunca mais poderia consolá-la. Marina arrumava suas coisas com as mãos trêmulas. Cada objeto que colocava na mala parecia mais pesado do que o normal. O violãozinho de Melina, os lápis de cor com os quais brincava com Lara, o caderno onde anotava o progresso da menina, tudo a lembrava da perda que acabara de experimentar. De cima, o choro de Lara ainda vinha. A menina gritava, Marina, não vá embora, me desculpa, entre os soluços, mas Eliane provavelmente não a deixava sair do quarto. Quando Marina fechou a mala, Dona Lúcia apareceu na escada. O carro está esperando, disse friamente. O senhor Albuquerque pediu para a senhora receber o pagamento pelos dias trabalhados. Marina pegou o envelope, sem contar o dinheiro. A senhora poderia entregar algo a Lara? Não será possível. Por favor, apenas uma frase. Dona Lúcia hesitou. Diga a ela que às vezes é bom chorar, que as lágrimas ajudam o coração a se purificar, sussurrou Marina, e que Melina teria gostado dela. Dona Lúcia assentiu, embora claramente não entendesse o significado dessas palavras. Marina saiu de casa sem olhar para trás. Sabia que, se olhasse para a janela do quarto de Lara, poderia não ter forças para ir embora. No ônibus para Gramado, ela sentou-se com os olhos vazios. O motorista tentou iniciar uma conversa, mas rapidamente desistiu, vendo seu estado. Durante a viagem, Marina pensou nas palavras de Arthur. A senhora está tentando substituir sua filha falecida pela minha viva. Talvez ele tivesse razão. Talvez, de fato, seu amor por Lara fosse apenas uma projeção da saudade de Melina. Mas isso mudava algo no progresso que a menina estava fazendo? Significava que seu riso nos últimos dias era menos verdadeiro? Em Gramado, Marina voltou ao seu pequeno apartamento. Tudo estava exatamente como ela havia deixado 1 mês atrás.
Fotos de Melina nas prateleiras, seus desenhos nas paredes, brinquedos cuidadosamente arrumados em uma caixa. Mas algo havia mudado. Marina não sentia mais aquele silêncio avassalador que antes preenchia cada canto do apartamento. Como se a convivência com Lara a tivesse ensinado que se pode amar mais de um filho de cada vez. No dia seguinte, ela voltou ao trabalho no hospital. As colegas imediatamente notaram a mudança em seu comportamento. "Você esteve de férias?" perguntou uma delas. "Parece diferente." "Trabalhei em outro lugar por um tempo", respondeu Marina evasivamente. "E como foi?" Marina pensou na resposta. "Doloroso, mas também bonito." Nos dias seguintes, Marina cumpria suas tarefas mecanicamente, mas seus pensamentos estavam constantemente em Lara. Ela se perguntava se a menina havia voltado ao seu estado antes de se conhecerem, ou se algo de seus momentos juntos havia permanecido. Uma semana após seu retorno, durante o almoço, uma das colegas mostrou-lhe um jornal. "Veja, aquele milionário louco está na mídia de novo." Na primeira página havia uma foto de Arthur Albuquerque saindo de algum prédio. A manchete dizia: "Albuquerque perde empresa por concurso louco de esposa." Marina leu o artigo. Os sócios realmente destituíram Arthur do cargo de presidente, considerando-o psicologicamente instável. A empresa estava passando por uma crise, perdendo contratos devido ao escândalo relacionado à proposta pública de casamento. "O karma o alcançou", comentou a colega. "Não se pode instrumentalizar o próprio filho assim." Marina largou o jornal, sentindo uma mistura de raiva e compaixão. Arthur estava perdendo tudo: a empresa, a reputação e provavelmente também a esperança de ajudar a filha. E Lara? Ela sabia dos problemas do pai? Isso não a abalaria ainda mais? Naquela noite, Marina foi ao cemitério, ao túmulo de Melina. Como sempre, trouxe flores frescas e sentou-se no banco. "Conheci uma menina que me lembra você, meu amor", disse baixinho. "O nome dela é Lara. Também tinha uma mamãe que partiu cedo demais." O vento moveu os galhos das árvores. "Achei que poderia ajudá-la, mas talvez eu realmente estivesse tentando te encontrar nela. Não sei mais o que era verdade e o que era minha ilusão." O anoitecer chegou. Marina ficou perto do túmulo mais tempo do que o habitual. "Diga-me, Melina, posso amar outra criança sem trair sua memória?" O silêncio do cemitério parecia mais alto do que o normal, mas no coração de Marina nasceu uma certeza: pode-se amar mais de um filho. O amor não é um recurso que se esgota. O problema era que agora era tarde demais para consertar o que havia quebrado. Lara foi convencida de que Marina a usou. Arthur perdeu a confiança nela, e ela mesma não sabia mais como distinguir suas próprias necessidades do verdadeiro desejo de ajudar. A única coisa que podia fazer era viver com essa dor e esperar que Lara um dia entendesse que foi amada sinceramente, mesmo que não perfeitamente. 2 semanas após seu retorno a Gramado, Marina recebeu uma mensagem inesperada. Quando voltava do hospital, encontrou uma carta na caixa de correios sem remetente. Dentro havia um cartão infantil com um desenho: 2 figuras de mãos dadas sob um sol amarelo. Na parte inferior, com caligrafia infantil, estava escrito: "Marina e Lara, amigas para sempre." No verso do cartão havia uma anotação em letra adulta: "Lara não parou de perguntar pela senhora. Talvez nem tudo tenha sido ruim." Dona Lúcia. Marina sentou-se pesadamente no sofá, segurando o desenho nas mãos trêmulas. Lara se lembrava dela. Apesar de tudo, apesar das acusações e da dor, a menina ainda a amava. Mas o que ela poderia fazer com isso? Arthur deixou claro que não havia lugar para ela na vida de Lara. Ou talvez houvesse outro caminho? No dia seguinte, Marina foi à biblioteca municipal e passou a tarde inteira lendo sobre trauma infantil, luto, métodos terapêuticos. Quanto mais lia, mais se convencia de que a abordagem de Eliane estava errada.
Crianças traumatizadas não precisam de disciplina, precisam de segurança emocional. Não precisam de estrutura, precisam de compreensão. E, acima de tudo, precisam de alguém que não tente consertar sua dor, mas as deixe vivenciá-la à sua própria maneira. À noite, Marina tomou uma decisão. Sentou-se ao computador e começou a escrever uma carta. Prezado Senhor Arthur, ela começou, e então hesitou. Deveria ser formal ou sincera? Finalmente decidiu pela sinceridade. Sei que o senhor não tem vontade de ouvir mais nada de mim. Sei também que desrespeitei seu pedido e me encontrei com Lara sem permissão. Mas, por favor, ouça o que tenho a dizer. Sou terapeuta ocupacional qualificada. Trabalhei com crianças com deficiência por 8 anos. Antes de perder minha filha, escondi isso do Senhor, porque sabia que, se dissesse a verdade, o Senhor me trataria como mais uma especialista com receitas prontas. Mas não vim para sua casa como terapeuta. Vim como uma mãe que entende a dor de sua filha. E sim, o Senhor tem razão. Em parte fiz isso por mim mesma, porque ajudar Lara me dava a sensação de que eu ainda poderia significar algo na vida de alguma criança. Isso torna meus sentimentos por Lara menos verdadeiros? Não creio. O amor sempre tem muitas razões, mas o resultado foi um só. Lara estava começando a voltar à vida. Não peço seu perdão nem para voltar ao trabalho. Peço apenas que o Senhor pense no que sua filha realmente precisa. Não de outra terapia, não de disciplina, não de estrutura. Ela precisa de um pai que não tenha medo dela, que a deixe ser triste, mas não a deixe se perder nessa tristeza. O Senhor também pode fazer isso. Não precisa de mais especialistas. Precisa apenas de coragem para olhar nos olhos de sua filha e ver neles não a esposa falecida, mas uma criança viva que precisa desesperadamente de seu pai. Atenciosamente, Marina Ribeiro. Quando terminou de escrever, Marina olhou para a tela por um longo tempo. Deveria enviar aquela carta? Não seria mais uma transgressão? Finalmente clicou em enviar. Se pudesse ajudar Lara, valia a pena arriscar. Nos dias seguintes, Marina verificava o e-mail a cada poucas horas, mas não havia resposta. Começou a pensar que Arthur nem lera sua carta, ou que ela apenas aprofundara sua convicção sobre sua natureza manipuladora. Mas na quinta-feira à noite, quando voltava do trabalho, um carro familiar estava estacionado em frente ao seu prédio. Arthur Albuquerque estava ao volante, olhando pela janela. Quando a viu, saiu do carro. Vestia jeans comuns e um suéter, e não um terno como de costume. Parecia cansado, mas também como se tivesse tomado uma decisão importante. Dona Marina, ele disse, aproximando-se dela. Li sua carta. Desculpe se foi muito... A senhora tinha razão. Ele a interrompeu. Em tudo. Marina parou, surpresa. Perdi a empresa, continuou Arthur. Os sócios me consideraram incapaz de gerir o negócio. E Lara, desde que a senhora foi embora, ela está pior do que nunca. Parou de falar completamente. Apenas senta na janela e espera. Espera o quê? Por você. Dona Lúcia diz que toda noite ela pergunta quando a senhora volta. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. E o senhor? O que o senhor pensa sobre isso? Arthur suspirou profundamente. Acho que cometi um erro. Acho que nos últimos meses tive mais medo da minha própria filha do que tentei ajudá-la. E acho... Ele hesitou. Acho que preciso da sua ajuda. Não como terapeuta, como uma pessoa que entende pelo que estamos passando. Isso significa? Significa que peço para a senhora voltar, se a senhora quiser. Não sei se é uma boa ideia, respondeu Marina após um longo silêncio. Lara foi profundamente ferida. Ela acreditou que eu a estava usando por dinheiro. Mas a senhora não fez isso por dinheiro, certo? Marina olhou Arthur diretamente nos olhos. Não. Mas também não fiz isso 100% por ela. Ajudar Lara realmente me trouxe consolo no luto por Melina.
Então, talvez Eliane tivesse razão em parte. Arthur assentiu. Todos nós fazemos as coisas por várias razões ao mesmo tempo. Eu também fiz esse concurso louco, não apenas por Lara. Fiz isso também porque não aguentava mais a impotência. Mas isso significa que meu amor pela minha filha é menos verdadeiro? Marina pensou nas palavras dele. E a Eliane? Com certeza ela não vai concordar com a minha volta. Eliane foi demitida há uma semana, disse Arthur. Depois que ouvi Lara chorando, quero a Marina de volta, não quero mais nenhuma babá. O senhor a demitiu? Pedi para ela ir embora. Entendi que minha filha não precisa de outra babá severa. Precisa de alguém que a deixe ser criança. Arthur se aproximou. Dona Marina. Marina, você poderia vir comigo? Agora? Lara não sabe que estou aqui. Era para ser uma surpresa. Marina sentiu o coração bater mais rápido. E se ela me rejeitar? Se ainda pensar que a traí? É um risco que temos que correr, mas acho que as crianças conseguem perdoar mais do que os adultos. Após uma hora de viagem até Canela, Marina estava sentada no carro em frente à casa dos Albuquerque, tentando reunir coragem. A casa parecia a mesma de um mês atrás, mas a atmosfera era diferente, menos sombria. Talvez o senhor devesse conversar com ela primeiro, sugeriu. Não, quero que seja uma verdadeira surpresa. Eles entraram na casa em silêncio. Dona Lúcia cumprimentou Marina com um sorriso, o mais caloroso que ela já havia visto dela. Que bom vê-la, sussurrou. Aquela menina sente sua falta todos os dias. Marina seguiu Arthur pelas escadas. Pararam na porta do quarto de Lara. Lara? Arthur bateu suavemente. Tenho uma surpresa para você. Não quero surpresas, respondeu uma voz suave de trás da porta. Acho que você vai gostar desta. A única coisa que eu quero é que a Marina volte. Mas você disse que era impossível. Arthur olhou para Marina e assentiu. Era o momento dela. E se eu te disser que é possível? Disse Marina. O silêncio do outro lado da porta pareceu eterno. Depois, ouviram o arrastar das rodinhas da cadeira e a porta se abriu de repente. Lara estava sentada em sua cadeira, vestindo um vestido rosa. Seus olhos estavam arregalados de espanto e então se encheram de lágrimas. Marina, sussurrou. É você mesmo? Sou eu mesma. Mas o papai disse que te demitiu porque você era má. Marina se ajoelhou diante da cadeira da menina. Eu não era má, meu amor. O papai achou que eu poderia te machucar. Então me pediu para ir embora. E agora? Agora conversamos e decidimos que todos cometemos erros. Eu, o papai e todos os adultos ao seu redor. Que erros? Marina olhou para Arthur, buscando em seus olhos permissão para ser sincera. O papai tinha medo de estar perto de você porque você o lembra da mamãe. Eu tinha medo de te dizer que também perdi uma filha, porque pensei que você ficaria triste. E todos ao redor tinham medo de te deixar ser triste à sua própria maneira. Lara estendeu a mão da cadeira e tocou o rosto de Marina. Agora vocês não vão mais ter medo? Vamos tentar não ter medo, respondeu Marina, segurando a pequena mão. Mas você também tem que nos prometer que não terá medo de nos contar a verdade sobre o que sente. Prometo, sussurrou Lara. E podemos brincar de flores de papel de novo. Podemos fazer tudo o que você quiser. E o papai também vai brincar com a gente. Marina olhou para Arthur. Era visível que ele estava lutando consigo mesmo, mas finalmente assentiu. Sim, meu amor. O papai também vai brincar com vocês. Pela primeira vez em meses, Lara sorriu. Verdadeira, brilhante, como o sol após a tempestade. Vai ser a melhor brincadeira do mundo, disse ela. E Marina, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez estivesse certa. O retorno de Marina à casa dos Albuquerque foi diferente da primeira vez. Desta vez, não havia segredos nem identidades ocultas.
Arthur a apresentou a Dona Lúcia como uma terapeuta qualificada que ajudaria Lara não por obrigação, mas por amor. Na primeira noite após o retorno, Marina sentou-se com Lara em seu quarto, fazendo origami de papel. A menina estava visivelmente mais feliz, mas Marina também sentia uma certa cautela em seu comportamento. "Marina", disse Lara de repente, dobrando um guindaste de papel, "desta vez você vai ficar por mais tempo? Eu gostaria de ficar para sempre, se você e o papai quiserem. E se alguém disser de novo que você é má?" Marina largou o que estava fazendo e olhou nos olhos da menina. "Lara, você se lembra do que sentiu quando a Eliane disse que eu não podia brincar com você?" "Sim, fiquei triste e com raiva. E você acha que a Eliane disse isso para te machucar?" Lara pensou. "Não, acho que ela pensou que era bom para mim." "Exatamente. Às vezes os adultos pensam que estão fazendo o bem, mas erram. Mas agora todos nós sabemos a verdade e vamos cuidar uns dos outros." Arthur entrou no quarto com uma bandeja de chá e biscoitos. "Desculpe interromper", disse ele, colocando a bandeja na mesinha. "Pensei que talvez vocês quisessem algo doce." Lara olhou para o pai com surpresa. Geralmente Dona Lúcia ou antes Eliane traziam a comida. "O papai fez o chá sozinho?" perguntou ela. "Sozinho", confirmou Arthur com um leve sorriso. "E nem queimei a cozinha." Pela primeira vez em um mês, Lara riu ao ver o pai. Mas Marina notou que Arthur ainda mantinha uma certa distância, como se tivesse medo de uma intimidade excessiva. "Talvez você se sente conosco?" propôs Marina. "Lara estava me mostrando como fazer flores de papel." Arthur hesitou, mas finalmente sentou-se na poltrona ao lado da cadeira de rodas da filha. "Veja, papai", disse Lara, mostrando-lhe uma rosa de papel. "É para a mamãe. Marina diz que podemos fazer flores para as pessoas que amamos, mesmo que elas não estejam aqui." Uma sombra de dor passou pelo rosto de Arthur, mas desta vez ele não recuou. "É muito bonito, meu amor. A mamãe teria gostado." "Posso fazer um para a Melina também?" perguntou Lara a Marina. "Claro. Acho que Melina e a mamãe poderiam ser amigas onde quer que estejam agora." Arthur olhou para Marina com gratidão. Ela percebeu algo novo em seus olhos, não apenas dor, mas também esperança. Nos dias seguintes, Arthur se juntava cada vez mais aos encontros noturnos delas. Inicialmente, ele apenas observava, mas gradualmente começou a participar. Ajudava Lara a desenhar, ouvia suas histórias e até tentava fazer origami. Certa noite, enquanto faziam borboletas de papel, Lara perguntou: "Papai, por que antes você não queria ficar comigo?" Arthur congelou com o papel na mão. Marina viu sua luta interna. Porque quando olho para você, vejo a mamãe", disse ele finalmente baixinho. "Você tem os olhos dela, o jeito de sorrir dela." E isso doía muito. "E agora não dói?" "Ainda dói. Mas aprendi que se pode doer e ser feliz ao mesmo tempo. Marina me ensinou isso." Lara olhou para Marina. "Como?" "Marina me mostrou que se pode amar alguém que não está presente e, ao mesmo tempo, amar alguém que está", explicou Arthur. "Que não preciso escolher entre a memória da mamãe e o amor por você." No dia seguinte, Marina notou algo excepcional. Enquanto brincava no tapete, Lara inconscientemente tentou alcançar um brinquedo que estava muito longe de sua cadeira de rodas. Por um momento, pareceu que ela queria se levantar. "Lara", disse Marina gentilmente, "suas pernas às vezes querem se mover?" A menina olhou para baixo, para suas pernas. "Às vezes. Mas tenho medo." "Medo de quê?" "Que se eu começar a andar, vou esquecer o quanto sinto falta da mamãe." Marina sentou-se ao lado da cadeira. "E sabe de uma coisa? Acho que andar pode ser uma forma de lembrar da mamãe. Você pode ir a lugares que vocês gostavam juntas. Pode dançar como ela te ensinou." "É mesmo?" "É mesmo. Suas pernas podem ser uma maneira de carregar o amor pela mamãe por onde quer que você vá."
Naquela noite, depois que Lara adormeceu, Marina e Arthur sentaram-se na sala junto à lareira. Obrigado, disse Arthur baixinho. Pelo quê? Por me ensinar a ser pai. Por me mostrar como amar uma filha sem trair a memória da esposa. Marina sentiu um calor no coração. Foi uma lição para nós dois. Eu também aprendi que se pode amar mais de um filho. Você acha que Lara voltará a se andar um dia? Acho que ela andará quando se sentir pronta. E acho que esse dia está mais próximo do que imaginamos. 3 semanas após o retorno de Marina, algo incomum aconteceu. Enquanto limpava o sótão, Dona Lúcia encontrou uma caixa antiga que pertencia a Isabela, que havia sido esquecida após o acidente. Senhor Arthur, disse ela, descendo a caixa para a sala, encontrei isso entre as coisas da Dona Isabela. Talvez o senhor devesse dar uma olhada. Arthur abriu a caixa com cautela, como se temesse o que poderia encontrar dentro. No interior, havia lembranças do casamento deles, cartas de amor, fotos de viagens, o primeiro gorro de Lara e, no fundo, uma pequena caixinha de joias dourada. Lembro-me desta caixinha, disse ele baixinho. Dei-a a Isabela no primeiro Natal após o casamento. Marina, que por acaso passava pela sala, parou, vendo a emoção no rosto de Arthur. Era o tesouro dela, continuou Arthur, pegando a caixinha nas mãos. Ela guardava ali as coisas que eram mais importantes para ela. A caixinha tinha uma pequena gaveta que podia ser puxada. Arthur a abriu delicadamente e tirou pequenos objetos. A aliança de casamento que lhe foi retirada no hospital, um pequeno crucifixo de prata, uma rosa seca que ele lhe dera no primeiro encontro. Mas no fundo da gaveta havia mais algo, um pedaço de papel dobrado. Uma carta, sussurrou Arthur. É a caligrafia dela. Com as mãos trêmulas, ele desdobrou o papel. No topo estava escrito: para minha queridíssima Lara, caso eu não possa dizer isso pessoalmente. Você acha que eu deveria ler? Perguntou a Marina. Acho que Isabela escreveu isso por uma razão. Talvez ela quisesse que fosse encontrada. Mas talvez fosse muito pessoal. Ou talvez ela soubesse que você e Lara precisariam disso um dia. Arthur leu a carta em silêncio. Seus olhos se encheram de lágrimas. O que está escrito? Perguntou Marina delicadamente. É tudo o que Lara deveria saber sobre sua mãe e sobre o quanto ela era amada. Naquela noite, Arthur e Marina leram a carta juntos para Lara. A menina estava sentada na cama, ouvindo as palavras da mãe que nunca havia ouvido antes. Minha queridíssima Lara, se você está lendo esta carta, significa que não estou mais com você. Mas quero que saiba que cada dia que passei como sua mãe foi a maior felicidade da minha vida. Lembre-se do jardim de girassóis que plantamos juntas. Era o nosso mundo secreto, um lugar onde só nós duas podíamos brincar. Prometa-me que, quando for mais velha, plantará novos girassóis lá. Para mim, para você e para todas as pessoas que você amar. Sei que às vezes você ficará triste. É normal e está tudo bem. Mas não deixe que a tristeza te impeça de brincar, rir e sonhar. Estarei sempre com você, em cada girassol que você vir, em cada sorriso que você der a alguém, em cada passo que você der para a frente. E se um dia você encontrar alguém que a ame tanto quanto eu te amo, permita que essa pessoa faça parte da nossa família. O amor não se divide, ele se multiplica. Lembre-se que tudo o que há de mais bonito em você, sua gentileza, seu riso, sua curiosidade pelo mundo, são presentes que você recebeu de mim. Leve-os com você para todos os lugares e compartilhe-os com os outros. Eu te amo mais do que o sol ama os girassóis. Sua mamãe, Isabela. Quando Arthur terminou de ler, um silêncio pairou no quarto, interrompido apenas pelo choro baixinho dos três. A mamãe sabia, sussurrou Lara finalmente. Ela sabia que a Marina viria para nós. Por que você pensa isso? Perguntou Marina. Porque ela escreveu sobre alguém que me amaria tanto quanto ela.
E que essa pessoa deveria ser parte da nossa família. Lara estendeu a mão da cama e segurou a de Marina. Quero que você faça parte da nossa família, disse. E quero plantar novos girassóis para a mamãe. Mas para plantar girassóis, disse Arthur delicadamente, você teria que ir até o jardim. Lara olhou para as pernas, depois para o pai, depois para Marina. Acho, disse baixinho, acho que quero tentar. Tentar o quê, meu amor? Perguntou Marina. Tentar andar, pela mamãe e pelos girassóis. Foi a primeira noite em meses em que Lara adormeceu sem chorar. E Marina e Arthur ficaram sentados na sala por muito tempo, conversando sobre um futuro que de repente parecia possível. Você acha que Isabela realmente previu que nos conheceríamos? Perguntou Arthur. Talvez ela não tenha me previsto especificamente, respondeu Marina. Mas acho que toda mãe espera que, se ela faltar, outra pessoa amará seu filho. E você? Você quer fazer parte da nossa família? Marina olhou nos olhos dele. Eu gostaria, mas não por esse concurso louco. Eu gostaria de fazer parte da sua família porque amo vocês. Simplesmente. Na manhã seguinte, Marina acordou mais cedo do que o habitual. Pela janela, o sol de março brilhava e o ar cheirava a primavera. Pela primeira vez em meses, ela sentiu que algo importante aconteceria naquele dia. Quando entrou na cozinha, encontrou Lara, que já não estava na cama, mas sentada à mesa em sua cadeira de rodas, tomando café da manhã. Bom dia, meu tesouro, disse Marina. Como você dormiu? Sonhei com a mamãe, respondeu Lara, mas desta vez sem tristeza. Ela me mostrava um jardim cheio de girassóis e disse que quando eu estivesse pronta, poderia ir para lá. E você se sente pronta? Lara olhou para a porta que dava para a varanda. Talvez você pudesse me ajudar a ficar de pé? O coração de Marina acelerou. Claro, mas devagar, sem pressa. Marina se aproximou da cadeira e estendeu as mãos. Lara segurou-a pelas mãos e, com muito cuidado, tentou se levantar. Suas pernas tremiam, mas a sustentaram. Estou de pé, sussurrou a menina com lágrimas nos olhos. Marina, eu estou de pé. Nesse momento, Arthur entrou na cozinha. Ao ver a filha de pé, congelou. Lara, ele conseguiu dizer. Papai, veja, gritou a menina, ainda segurando as mãos de Marina. Arthur se aproximou lentamente, como se tivesse medo de que um movimento desnecessário pudesse estragar todo o milagre. Como você se sente, meu amor? Perguntou baixinho. Estranho, respondeu Lara sinceramente. Mas bem, como se eu tivesse me lembrado de quem sou. Você gostaria de tentar dar um passo? Propôs Marina delicadamente. Lara assentiu. O primeiro passo foi incerto. A perna tremeu, mas o segundo já foi mais firme. E o terceiro foi como uma dança. Posso ir para o jardim, disse Lara, olhando para o pai. Posso plantar girassóis para a mamãe. Arthur ajoelhou-se diante da filha e a abraçou gentilmente. Você pode fazer tudo o que quiser, sussurrou. Mas lembre-se que mesmo que você volte a andar, eu vou te amar com a mesma intensidade. Eu sei, papai, mas agora quero andar, porque isso significa que estou viva. À tarde, os três foram para o jardim. Lara andava devagar, segurando ora a mão de Marina, ora a do pai, mas cada passo era mais firme que o anterior. O jardim atrás da casa ainda estava cinzento após o inverno, mas era possível ver os primeiros sinais da primavera. Lara parou junto a um canteiro no meio do gramado. É aqui, disse ela. Aqui a mamãe e eu plantávamos girassóis. É um lugar lindo, afirmou Marina. Já tem sementes de girassol na loja? Perguntou Lara ao pai. Podemos ir e verificar, respondeu Arthur. Naquela noite, depois que Lara adormeceu, em uma cama normal, não na cadeira de rodas, Marina e Arthur sentaram-se na varanda, observando as estrelas sobre a Serra Gaúcha. E agora? Perguntou Arthur. O que você quer dizer?
Lara anda. Não preciso mais do concurso de esposa. Posso cancelá-lo oficialmente. Marina assentiu. É uma boa ideia. Esse concurso foi necessário no seu tempo, mas agora há algo mais verdadeiro entre nós, completou Arthur. Sim. Arthur pegou a mão dela. Marina, você gostaria de ficar comigo e com Lara? Não por concurso, não por nenhum contrato ou obrigação, apenas porque você quer. Sim, ela respondeu sem hesitar, mas com uma condição. Qual? Que você se permita sentir tristeza quando precisar, que você não finja que não sente falta de Isabela. O amor por ela e o amor por mim podem coexistir. Arthur apertou a mão dela. E você se permitirá lembrar de Melina sem culpa por amar Lara também? Prometo. Nesse caso, você gostaria de ser minha esposa? Não por concurso, não por contrato. Você gostaria de ser minha esposa porque nos amamos? Marina olhou para ele, para a casa que se tornara seu lar, para a janela do quarto onde dormia a menina que ela amava como filha. Sim, Arthur, eu gostaria de ser sua esposa. Na casa, em seu quarto, Lara estava na janela, observando o pai e Marina na varanda. Quando os viu se beijando, ela sorriu e voltou para a cama. Obrigada, mamãe, sussurrou na escuridão. Agora todos nós estamos felizes. E em algum lugar entre as estrelas, Melina e Isabela, duas mães que partiram cedo demais, sorriam para seus filhos, que finalmente encontraram a paz. 6 meses depois, em uma manhã de agosto, a casa dos Albuquerque pulsava de vida. Lara corria pelo jardim em um vestido amarelo, rindo para um gatinho que perseguia borboletas entre os girassóis. Suas pernas estavam fortes, firmes, como se nunca tivessem esquecido como dançar com o vento. Marina! Papai! Gritou correndo para a varanda. Os girassóis já estão mais altos que eu. É porque você os ajuda a crescer com seu riso, respondeu Marina, trançando o cabelo da menina. Arthur saiu de casa carregando uma bandeja com chá. Ele parecia diferente de 6 meses atrás, mais calmo, com olhos nos quais, além da tristeza, habitava também a alegria. A venda da empresa provou ser uma bênção. Pela primeira vez em anos, ele tinha tempo para o que realmente importava. Há mais cartas, disse ele, colocando um envelope na mesinha. Da prefeitura, os documentos do casamento estão prontos. Quando? Perguntou Lara, animada. Daqui a 2 semanas, meu amor, respondeu Marina. Uma pequena cerimônia, só nós e a vovó Dona Lúcia. E os girassóis serão nossas testemunhas, acrescentou a menina seriamente. Naquela tarde, enquanto Lara brincava no jardim, Marina e Arthur foram caminhar por uma trilha na floresta. Andavam de mãos dadas, em silêncio entre os pinheiros. Às vezes, ainda não consigo acreditar, disse Arthur, finalmente, que depois de tantos meses de escuridão, pudemos encontrar a luz. Não a encontramos, corrigiu Marina. Nós a criamos juntos, dos fragmentos de nossos corações partidos. Eles pararam em uma pequena clareira onde alguém havia colocado um banco com vista para o vale. Marina, disse Arthur sentando-se ao lado dela, você alguma vez se arrependeu dessa decisão? De ficar conosco? Só me arrependo de uma coisa. Ela respondeu, olhando para as montanhas ao longe. Do quê? De não tê-los conhecido antes. De Melina não ter podido conhecer Lara. Acho que elas seriam inseparáveis. Talvez elas se conheçam, disse Arthur baixinho. Lá onde estão agora. Marina assentiu. Espero que Isabela esteja mostrando a Melina como fazer origamis de guindastes. Eles voltaram para casa quando o sol começava a se pôr. Lara estava sentada no jardim, pintando aquarelas em um pequeno cavalete que Arthur havia colocado entre as flores. O que você está pintando, meu tesouro? Perguntou Marina. Nossa casa, respondeu Lara, mas não a vemos inteira. Por quê? Porque parte da nossa casa está no céu, onde moram a mamãe e a Melina.
Marina se ajoelhou ao lado da menina e olhou para o desenho. A casa estava pintada em duas partes, a inferior, terrena, com os três no jardim, e a superior, como uma nuvem, com duas figuras em vestidos brancos. É uma maneira muito sábia de pensar sobre a família, disse Marina. Dona Lúcia diz que sou inteligente como a mamãe. Você é inteligente como você mesma. À noite, quando Lara já dormia, Marina estava na sala em frente a uma antiga fotografia de Isabela. Era um retrato do casamento delas. Uma mulher sorridente em um vestido branco com um buquê de flores do campo. Obrigada, sussurrou Marina para a foto, por me permitir amar sua filha, por ter escrito na carta sobre permitir que alguém fizesse parte da família. Arthur se aproximou dela em silêncio. Você está falando com ela? Às vezes. E você? Todos os dias. Conto a ela sobre Lara, sobre você, sobre nossos planos. E o que ela te responde? Arthur sorriu. Está feliz? Porque Lara está rindo de novo. Eles foram juntos para a varanda. A noite estava quente e o ar cheirava a girassóis e tilha. Em algum lugar distante, os grilos cantavam. Marina, disse Arthur, tenho algo para você. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Não é um anel de noivado, explicou rapidamente. Já ficamos noivos há muito tempo na cozinha, quando você disse pela primeira vez que ficaria. Isto é, outra coisa. Ele abriu a caixa. Dentro havia uma pulseira com 3 pingentes, um pequeno girassol, uma miniatura de guindaste de origami e um coração com uma data gravada. O girassol é a Isabela, explicou. O guindaste é a Melina e o coração é o nosso amor, que começou naquele dia em que Lara disse a primeira palavra após semanas de silêncio. Marina colocou a pulseira no pulso. É linda, mas sabe o que é o mais bonito? O quê? É que os 3 pingentes estão conectados por uma única corrente, como nossa família. Na manhã seguinte, Lara os acordou cedo, entrando no quarto com um buquê de girassóis recém-colhidos. É para o ensaio, gritou ela. Para ver como vou ficar como daminha de honra. Marina sentou-se na cama e abraçou a menina. Você será a daminha de honra mais linda do mundo. E depois do casamento, você ainda vai me chamar de Lara ou de filha? Marina olhou para Arthur, buscando a resposta em seus olhos. Como você gostaria? Perguntou a menina. Eu poderia ser às vezes Lara e às vezes filha, dependendo de como eu me sentir? Claro, meu amor. Que bom, porque alguns dias são mais Lara e outros mais filha. Naquela tarde, os 3 foram a um pequeno cemitério em Canela, onde Isabela repousava. Lara colocou o buquê de girassóis no túmulo e Marina acendeu uma vela. Mamãe, disse Lara baixinho, daqui a 2 semanas, Marina se tornará oficialmente minha segunda mãe, mas você sempre será a primeira. Mais tarde, no caminho de volta, Lara adormeceu no carro. Marina e Arthur dirigiam em silêncio, ouvindo a respiração tranquila dela. Você acha que estamos fazendo tudo certo? Perguntou Arthur. Acho que estamos fazendo tudo com amor, respondeu Marina. E isso é o mais importante. Quando chegaram em casa, uma surpresa os esperava no jardim. Dona Lúcia havia colocado um pequeno caramanchão entre os girassóis, entrelaçado com rosas brancas. Para o casamento, explicou com as bochechas coradas. Pensei que poderíamos fazer a cerimônia aqui, entre as flores. Lara acordou e olhou para o caramanchão com encanto. É como um conto de fadas, exclamou. À noite, quando a menina já dormia, Marina e Arthur estavam no jardim sob um céu estrelado. Daqui a 2 semanas, você será minha esposa, disse Arthur. Daqui a 2 semanas, serei oficialmente mãe da Lara, respondeu Marina. Tem medo? Não. Pela primeira vez em muito tempo, não tenho medo do amanhã. No quarto, no andar de cima, Lara ajoelhava-se junto à janela, olhando para as estrelas. Na mão,
segurava um pequeno caderno no qual escrevia uma carta há algumas semanas. Queridas mamãe e querida Melina, escreveu com caligrafia infantil. Daqui a 2 semanas teremos um casamento. Não se preocupem. Ainda amo vocês mais que tudo, mas o coração pode amar mais pessoas ao mesmo tempo. A Marina me disse isso. E acho que ela tem razão, porque desde que a amo, amo vocês ainda mais. Cuidem de nós lá do céu, sua Lara. Ela guardou o caderno na gaveta e foi dormir. E as estrelas sobre a Serra Gaúcha brilhavam suavemente, como uma bênção lançada sobre a casa, onde morava um amor maior que a perda. Espero sinceramente que tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos semelhantes. Deixe um like e escreva nos comentários o que você achou. Até o próximo vídeo.